Stage. Boa tarde, meu nome é Rui Carvalho Medeiros, sou um estudante que está cursando Introdução à Engenharia e eu fiz uma intervenção artística, um projeto induzido. E antes de começar essa palestra, eu tenho uma pergunta para todos vocês. Qual foi a última vez que vocês produziram um projeto autoral envolvendo alguma forma de expressão artística e finalizaram ele do início ao fim e tem orgulho dele? Eu digo isso porque nesse projeto que eu fiz, para essa intervenção artística, eu tive que mexer em muitos aspectos da arte. Eu e meu grupo fizemos um tabuleiro de xadrez com peças modeladas em 3D, envolvendo arte digital para os padrões do tabuleiro, e a gente percebe que tem muitos aspectos da arte envolvido nela. E aí que a gente chega na seguinte questão: o que é a expressão artística e por que a falta dela está diminuindo os nossos cérebros? Bom, essa é uma pergunta que vem repercutindo no mundo das artes, acho que desde sempre, desde o iníciozinho. E hoje em dia a gente tem mais ou menos um consenso que a expressão artística é qualquer produto que exiba de alguma forma um sentimentalismo e uma expressão genuinamente humana. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está passando nesses últimos anos. Desde 2021 a gente vem percebendo aí uma era crescente das NLMs, né, as inteligências artificiais generativas. E acho que todo mundo aqui já deve ter visto várias vezes em rede social. Eu já vi até em padaria, sabe? Imagens feitas por IA, artes, né? Muitas aspas feitas por IA. E aí eu tenho um comentário a fazer sobre isso, antes de mais nada. É que a inteligência artificial não sabe o que é uma imagem, ela não sabe o que é uma arte, ela não sabe interpretar muito bem os fatos. O que ela faz é uma aproximação a partir de padrões gravados na memória dela. Então ela reproduz, por meio de várias matrizes numéricas e aproximações de pixel, o que seria uma imagem do prompt que o usuário quer. Então, o que eu quero chegar com isso? Aí ela não se expressa, aí ela não demonstra sentimento, ela não demonstra um propósito, então aquilo ali já não é arte. E, bom, o que isso tem a ver com a expressão artística? Desde quando eu era pequeno, percebi isso com um pouco mais de clareza no ensino fundamental. Eu era horrível em matemática, eu não sabia o que era uma função, não conseguia fazer nada direito, passava horas e horas tentando aprender, ainda mais quando chegou a pandemia, aí sim foi um desastre total, não sabia resolver nada. E coincidentemente nessa época eu comecei a cursar algumas aulas de piano e magicamente minhas notas começaram a aumentar. E aí eu pensei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não pode ser que é só uma pura coincidência, né? Fazendo uma pesquisa mais a fundo, eu percebi que as áreas do cérebro, enquanto nós tocamos o piano, são as mesmas áreas do cérebro que envolvem a parte lógica da resolução de problemas matemáticos. Então, o que isso quer dizer? Enquanto eu estava tocando piano, eu inconscientemente estava trabalhando a parte do meu cérebro responsável por resolver problemas de matemática. Então, a partir disso, a gente percebe que diferentes expressões artísticas treinam diferentes partes do nosso cérebro. Então, assim, não é só sobre eu quero aprender arte, eu quero aprender arte e, ao mesmo tempo, treinar o meu cérebro para outras atividades. Quando você aprende a desenvolver algo por si mesmo, fazer um projeto do início ao fim, você acaba treinando partes do seu cérebro que você nunca tinha explorado tão bem assim. E, por consequência, outras áreas do conhecimento para você se tornam muito mais claras. Mais ou menos desde os 7 anos, eu programo jogos, desde a parte assim, musical eu venho aprendendo mais recentemente, mas a parte de arte digital eu sempre fiz, programação eu sempre fiz, game design, quality assurance, tudo isso eu sempre trabalhei. Eu digo com toda certeza, todos esses aspectos influenciam muito com as áreas do conhecimento que você vai ser exposto aos poucos. E eu acho que eu nunca teria desenvolvido essa minha parte mais, talvez, profissional, o desenvolvimento de jogos, se não fosse pelas diferentes formas de se expressar artisticamente. Conversando isso com alguns amigos, eu notei que muitos deles
faziam o seguinte questionamento, ou até mesmo uma afirmação: eu não presto para fazer arte, a arte é dom, eu não consigo fazer isso. Você já nasce com essa habilidade. E eu concordo, algumas pessoas de fato já nascem com talvez uma ambição, talvez uma maior facilidade de fazer certas formas de arte, né? Mas eu não acredito que o dom te limita. Eu acho que o esforço supera o famoso talento natural. Então acho que você no momento não ser bom em algo não é uma justificativa para não tentar melhorar. Então, tendo isso em mente, eu convido todos vocês a testarem de alguma forma de expressão artística. Eu tenho certeza que vai existir algum método de arte que vai servir para você, seja alguma modelagem 3D, arte digital, desenho mesmo no papel, enfim, são inesgotáveis as formas de arte. E eu tenho certeza que alguma delas vai te ajudar de alguma forma para outras áreas do conhecimento. Quando eu falo sobre isso, sobre existirem várias formas de arte, eu penso logo no Leonardo da Vinci, que possivelmente é o polímata mais famoso que já existiu. Polímata, para quem não sabe, é alguém que é perfeito, domina completamente todas as grandes áreas aí do conhecimento. Para quem não sabe, Leonardo da Vinci, além de um excelente artista, ele era engenheiro, ele entendia muito sobre medicina. E sobre essa parte da engenharia, eu acredito que pode ser considerada também uma forma de arte, visto que a forma com que você soluciona um problema é muito pessoal, ele exibe um pouco do pensamento lógico daquela pessoa. Então eu também considero os grandes gênios aí da história de fato artistas, né? Pela forma, pela construção que eles pensam na hora de resolver problemas. Então, visto Da Vinci, eu não acho que tenha como nós sermos igual a ele, porque hoje em dia a gente tem uma quantidade de informação absurda, é impossível você conseguir dominar tudo, mas eu acho que ele serve como um bom espelho, algo a querer chegar. Então eu acho que Da Vinci é uma grande inspiração para todos nós. E mesmo que você nunca tenha encostado num lápis para desenhar, nunca tenha encostado num programa de modelagem 3D como eu há muito tempo, eu garanto que ele vai te ajudar da forma mais inesperada possível. Talvez você seja ruim em alguma matéria e do nada você veja uma grande melhora. Então, o que eu quero dizer isso das inteligências artificiais está diminuindo nossa capacidade de criar novas coisas. Eu acho que elas estão nos deixando muito passivos quanto às atividades, quando nós devemos ficar ativos e fortalecer o nosso cérebro, fortalecer diferentes áreas do conhecimento.